Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, seja bem-vindo ao canal Extra Meeple e hoje eu queria conversar com vocês um pouco sobre jogos ruins. Será que tem esse tanto de jogo ruim igual a gente vê a galera falando? Ou será que não passa realmente de uma opinião própria e você, por não gostar do jogo, acha ele ruim? Eu queria conversar com vocês, expor o meu ponto de vista e principalmente ouvir o ponto de vista de vocês. Eu queria gerar essa discussão porque eu acho... Nossa! Ai, tô morrendo. Porque eu acho que esse tópico é um tópico que pode agregar bastante dentro da comunidade. Então vem comigo e vamos pro vídeo. Então, eu acredito que as pessoas às vezes confundem um pouco o fato de não gostar com algo ser ruim. E isso acontece em qualquer nicho que a gente esteja. Em música, em filme, em séries, em comida, e no board game não seria diferente. Por isso eu tô trazendo esse novo quadro no canal, que é o Papo Extra, um quadro onde eu vou tentar trazer assuntos aqui do mundo de board game, pra gente conversar um pouquinho, refletir e discutir, que é o mais interessante, né? Com respeito, gente, por gentileza, né? Vamos sem xingar um ao outro aí. Mas, então, é isso. É isso, basicamente. Olha, eu particularmente não gosto do tema de super-heróis. Entretanto, eu tenho que admitir que existe muita coisa boa desenvolvida com os super-heróis. E no mundo de board game é complicado, porque nós temos muitas variáveis, mas muitas variáveis que definem o que é aquele jogo. Então você tem tema, você tem componentes, quais são os componentes, a qualidade dos componentes, o preço também, você tem diversas variáveis que vão influenciar nas opiniões das pessoas. Mas isso será que define se um jogo é ruim mesmo ou não? Esses dias eu tava andando, acho que na Ludopedia, e aí eu tava querendo comprar o Small World of Warcraft, que é um jogo que me atraiu. Eu gosto do universo do World of Warcraft, né? Joguei Warcraft 3, joguei Dota, então eu acho interessante esses personagens, o mundo em si, e me atraiu por ser um controle de área. E eu fui olhar as avaliações e eu vi que tem avaliações 1, 2, 1,5, 2, agora nessa faixa aí, falando única e exclusivamente sobre o preço do jogo, que ele veio muito salgado. E assim, eu entendo perfeitamente a revolta de quem foi lá, colocou porque tava querendo comprar o jogo e ele veio muito mais caro pelo que ele oferece, parece que os componentes não eram tão bons assim, mas eu também tento ver pelo outro lado, que é o que? A gente tá desconsiderando qualquer outro critério do jogo, se ele é bom, se ele é ruim, e muitas pessoas levam em consideração as notas para comprar. Embora assim, eu sou uma pessoa que realmente olho as notas no BGG, no BGA, olho as avaliações para tentar entender mais sobre o jogo através de review de outros jogadores, e quando eu vejo situações como essa, eu desconsidero, porque quem vai definir se é caro ou não sou eu, né? Pro meu bolso, o quanto eu quero aquele jogo. Eu sei que board game é caro no Brasil, é difícil o acesso, eu entendo perfeitamente, eu passo por isso, tem muitos jogos que eu quero comprar, mas eu não tenho condição, porque se eu comprar, eu não consigo pagar as minhas contas de casa, meus boletos, meu financiamento. Então assim, você tem que escolher dedo a dedo. Por esse motivo que o World of Warcraft tá ficando pra trás, porque esse Small World of Warcraft, porque ele é caro. Mas não quer dizer que ele é um jogo ruim. Eu também acredito que o custo-benefício é um fator determinante para definir se um jogo pode ser bom ou ruim. Mas assim, quando eu falo bom ou ruim, eu tô tentando falar sobre o que o jogo queria fornecer pra gente e o que ele realmente fornece, e ignorar todos esses outros elementos, porque isso aí se giraria em torno da minha opinião pessoal, assim como gira em torno da opinião pessoal de outras pessoas. O que eu tô querendo dizer aqui, pra mim, o que define se um jogo é ruim mesmo ou não? Pra mim existem dois principais elementos, tá? Podem ter outros elementos, mas eu não tô lembrando agora. O primeiro são um jogo com mecânica quebrada. É um jogo mal balanceado, onde um personagem é mais forte do que o outro, uma ação é muito mais forte do que a outra. Isso torna o jogo cansativo, porque vai estar todo mundo disputando pela mesma coisa que é a mais forte, né? Isso quando não for, por exemplo, assimétrico com algum personagem que é muito mais forte do que outro, uma classe, uma raça, uma civilização que é muito mais forte do que a outra. Então isso pra mim faz com que o jogo se torne ruim, porque é um jogo mecanicamente quebrado. Tá? É o jogo que não entrega a experiência que ele deveria entregar. Vamos entrar no consenso aqui que um jogo balanceado é um jogo que todo mundo quer. Ninguém quer um jogo extremamente quebrado. E assim, o segundo fator que eu acho que é determinante também tem a ver com o desenvolvimento do jogo, que é o manual mal escrito. É aquele manual que é vago, o manual que ele não
comenta sobre algumas possibilidades que podem acontecer com certa frequência dentro do jogo, deixando tudo meio em aberto. E aí você tem as regras da casa, você tem a comunidade que trabalha para desenvolver novas regras e deixar jogos mais equilibrados. Entretanto, é um jogo que deveria já vir balanceado, já vir com o manual bem escrito, com as mecânicas bem definidas, e você deixar isso aberto pode gerar uma ambiguidade. Então, para mim, esses dois elementos são os fatores principais que definem que um jogo é ruim. É um jogo que não roda bem, mas não roda bem não é porque eu não gostei. Não roda bem porque ele foi mal desenvolvido. Eu digo isso porque, assim, eu tento não ter nenhum tipo de preconceito. Em qualquer lugar, né? É lógico que eu sou falho, às vezes eu vou ter um preconceitozinho ali e tudo mais, com algumas coisas. Mas o importante é olhar, conseguir ter a autocrítica de ver o que eu tô fazendo errado e melhorar. E eu tento fazer isso nos board games. Eu gosto de todos os tipos de jogos. Todos. Eu gosto de euro pesadão, eu gosto de jogo de sorte. E assim, eu tenho que entender, na hora que eu vou jogar, qual que é a proposta do jogo. Eu não vou entrar em um jogo A querendo que ele me forneça a experiência que um jogo B, que tem outras mecânicas, vou me fornecer. Acredito que, assim, o que define um jogo ruim é algo mais objetivo. Assim, a mecânica mal feita, o jogo mal desenvolvido, por assim por dizer. Tô sendo bem simplista, mas é isso. E o fato de eu gostar ou não de um jogo já é mais subjetivo. Porque vai do seu gosto pessoal, do que você curte, o que você não curte, quais são as mecânicas que você gosta, quais são as mecânicas que você não suporta e tudo mais. Lembrando que isso é minha opinião, tá? Minha opinião, tô deixando aqui porque eu quero ouvir vocês também e eu quero debater sobre isso. O que define um jogo ser ruim ou não? E aí eu vou falar pra vocês. Pra mim, isso era o que definia um jogo ruim. Lógico que pode ter mais coisas, se vocês quiserem agregar, aceito perfeitamente. Aproveitando esse assunto que eu vou entrar agora, o Augusto Haupt, lá do canal Aberto para Conferência, fez um vídeo essa semana muito bom sobre por que a gente não gosta de jogo bom, tá? E aí eu vou deixar o link na descrição do vídeo dele, o link na descrição e no comentário fixado. Eu tinha acabado de gravar o vídeo, deu uns 2 horas, comecei a editar, eu fui no YouTube e ele tinha postado lá. Eu falei, cara, interessante, eu vou ter que mencionar porque o vídeo lá ficou muito bem feito, vale a pena você ir lá, olhar, assistir e comentar. Tá bom? Acredito que vai complementar bastante a ideia que eu quis passar nesse vídeo. Valeu, falou, vamos voltar pro vídeo agora. E agora eu vou falar um pouquinho sobre os tópicos que eu considero, que eu levo em consideração para gostar ou não de um jogo. Seria mais minha parte pessoal. Ó, eu levo muito em consideração o quê? Se o jogo é fluido, né, ele roda bem, a galera consegue entender e jogar, não é aquele jogo que fica parando toda hora, é aquele jogo que, por exemplo, você jogou 1 ou 2 partidas, você já consegue ir jogar nele e vai aprimorando. Eu não sou muito chegado em jogos que você tem que jogar 10, 15 vezes, tô exagerando, né? Mas assim, muitas vezes para você entender como ele realmente funciona. Além disso, tem aquela questão que eu falei anteriormente, da objetividade. Eu acho que tem que ser um jogo com mecânicas bem balanceadas, um manual bem escrito. Tem que ser um jogo que me proporcione diversão, que eu consiga divertir com esse jogo. Tem jogos que você quebra a cabeça, joga por horas ali, mas no final foi uma experiência massa, você viu a evolução ali, você viu, conseguiu fazer o que você estava pensando fazer, ou não, mas foi por pouco e você quer fazer na próxima partida, mas isso te proporciona ali uma certa diversão. Eu tenho mal do designer, né, do designer gráfico. Eu gosto de jogos bonitos, embora não é o meu principal fator para determinar se eu gosto ou não do jogo. Eu amo o Wizard, que pra mim é o jogo mais feio que eu já vi na minha vida, esse pau da história. É porque eu não sei, nunca vi todos os jogos, mas ele é muito horroroso. Porque eu amo esse jogo, cara, ele é muito bom. Não vai ser isso que vai fazer com que eu deixe de jogar um jogo. Quando eu digo mal do design, eu tenho esse mal do design, seria o quê? Uma iconografia mal feita. Então é um jogo que não tem quase nenhum texto nas cartas, mas a iconografia é ruim. Então fica difícil de você entender. E assim, um jogo bonito, vamos ser sinceros, enche o olho, né? Um jogo bonito na mesa também. Só que eu levo em consideração um pouco, né? Um pouquinho ali. E por último, aqui, mas não menos importante que eu separei, custo-benefício, tá? Eu fiz 2 aquisições muito pesadas do ano passado pra cá. São jogos que eu tava pagando. Acho que tem um que fiquei 6 meses pagando, o outro eu fiquei 3 ou 4 meses pagando também. Porque eu amo jogos bonitos, né? E eu sei que isso não tem o custo-benefício muito forte, velho. Vai pagar R$1.000, por exemplo, na edição de luxo do Castle of Burgundy. É meio louco você pensar nisso, né? Só que é algo que eu quero, né? Então, assim, eu levo em consideração, sim, custo-benefício. Principalmente agora, quando eu tô
com a grana um pouco mais curta, eu levo em consideração, esse aqui tem mais custo-benefício do que aquele que eu queria comprar. Por exemplo, comprei o quê? Tulip Bubble. Comprei o Tulip Bubble e não comprei o Small World of Warcraft, que já tá há muito mais tempo do que o Tulip Bubble na minha wishlist. Por quê? Porque ele, pra mim, tem um custo-benefício maior. Ele vai ver mais mesa, na minha opinião, ele é um jogo que entrega mais por um preço até menor do que o Small World of Warcraft, embora ele também, o World of Warcraft estava em promoção aí por 200 e pouco, você conseguia achar ele, só que eu preferi o Tulip Bubble, porque eu também levo em consideração. E assim, eu queria que vocês comentassem, seja no YouTube ou no fórum que eu estiver postando, como é que vocês avaliam a nota de um jogo, porque eu fiz um review do Entre Linhas, se você quiser assistir, tá aqui no card, é só você entrar e assistir, e eu dei uma nota pra ele e tirei daquele lugar. Só que assim, eu queria definir alguns conceitos para eu poder estabelecer uma nota. E eu acho que o quê? Pô, custo-benefício tem que estar, tipo, 2,5 de 10, vai do custo-benefício. Aí a gente tem 1 de 10, que é sobre a beleza do jogo, combina na mesa, a iconografia é boa, não é? Aí tem lá 2, que é das mecânicas fechadas e um manual bem escrito. Como é que vocês definem isso? Eu vi que já vi uma galera que faz, vi outra galera que não faz, eu particularmente não faço. Eu penso assim, daria uma nota 8,5 para esse jogo aqui, porque ele faz isso e isso, tão bem, mas esse aqui eu acho que ele não entrega, né, naquele modelo que ele deveria entregar. E aí eu vou deixar escrito no tópico como que eu tô definindo minha pontuação para um jogo. Que eu quero trazer reviews para vocês, mas eu queria muito aprimorar a qualidade dessa pontuação, dessa nota que eu dou pro jogo, porque eu acho que ouvindo pessoas é a melhor maneira de se evoluir nisso, né? E é isso. Bom, o vídeo é esse, espero que vocês tenham curtido, eu queria só trazer essa reflexão sobre o jogo é ruim mesmo, ou só eu que não gosto? Eu não gosto. Se inscreva no canal aí, com cabelo. Não se esqueça então de se inscrever no canal para acompanhar os vídeos, tá? Me siga também no Instagram, gente. No Instagram a gente tem conteúdo exclusivo lá. Já tô postando mais, alimentando mais os stories. É por lá onde eu vou ter a maior interação com vocês, acredito eu. Se você quiser me mandar DM lá, vamos conversar. E é isso. Um abraço, valeu, falou e fui.